E aí, ruralinos, tudo beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está estudando. E agora vamos a mais dois exemplos. E agora o próximo exemplo, o exemplo 2, ele tem uma natureza diferente do anterior. Muito importante, é um detalhe muito importante que a gente precisa estudar. Vamos a ele. Calcule o volume do sólido de revolução obtido ao girarmos a região R entre as retas x igual a 1, y igual a 1 e x mais y igual a 1 em torno do eixo x. Bom, vamos fazer o esboço. A reta x mais y igual a 1, ou se você preferir, y igual a menos x mais 1, se eu passar o x para o lado de lá, ela já foi identificada no exemplo anterior, da aula anterior, né? Então, é esse caso aqui. A reta x igual a 1, a gente já revisou esse tipo de reta na aula anterior também. Reta x igual a k são retas verticais que passam na altura k, né? No ponto k. Então, reta x igual a 1 é a reta vertical que passa no 1. E reta y igual a 1 é uma reta horizontal que passa no 1. Certo? Já revisamos esses tipos de retas na aula anterior. Agora, qual é a região delimitada por essas curvas? Nesse ponto, a gente tem que ter muita atenção. Esse é um erro que vocês cometem demais. Repara, as únicas 3 curvas mencionadas no problema que delimitam a região em questão são essa azul, essa vermelha e essa verde. E ponto. Os eixos não delimitam nada nesse caso. Os eixos têm equação. A equação do eixo y é x igual a 0. A equação do eixo x é y igual a 0. Repara que no exemplo da aula anterior, os eixos participavam. Os eixos delimitavam a região. Mas aqui não. As únicas curvas mencionadas são essa azul, essa vermelha e essa verde. E acabou. Então, a nossa região é essa daqui. Não há espaço para dúvida. Num problema desse tipo, há uma única região delimitada pelas curvas. Muito cuidado. Tá? Então, identificamos a nossa região. Agora que nós vamos entrar no problema real. Agora que entra o ponto diferente do exemplo da aula anterior. Sabe por quê? Vamos lá. Vamos tentar usar a fórmula. Lateralmente, a região, obviamente, está compreendida entre 0 e 1. A ponta de cá vem no máximo até o 0 aqui, e a ponta de cá, o lado de cá, vai até 1. Ela está compreendida nessa faixa do domínio, entre 0 e 1. Então, os limites de integração vão de 0 a 1. Pronto. Agora, qual é a função que eu coloco aqui? Esse é o problema. Quer dizer, essa é a característica da fórmula que a gente deduziu. A gente deduziu a fórmula para uma função delimitando uma região até o eixo x. A fórmula enxerga tudo da função que eu vou colocar aqui até o eixo x sem espaço vazio. Ou seja, se eu coloco aqui menos x mais 1, que é essa reta verde, y igual a menos x mais 1, se eu coloco menos x mais 1, ela só vai enxergar tudo da reta verde até o eixo x, compreendido nessa faixa. Se eu uso essa reta aqui de cima, y igual a 1, se eu coloco aqui a função 1, y igual a 1, bom, ela só vai enxergar tudo da função até o eixo, essa região que ela vai enxergar. Então, não tem jeito de fazer com uma integral só a região que eu tenho. Não tem jeito. Essa integral só enxerga tudo da função até o eixo, sem espaço vazio. Se eu coloco aqui de 0 a 1 é porque está nessa faixa. Se eu coloco aqui uma função, ela vai enxergar tudo da função até o eixo. Então, essa região aqui não tem como a gente resolver com uma integral só. Certo? A gente vai ter que fazer uma diferença de integrais. Vamos ver como. A gente vai ter que fazer essa integral aqui, que calcula o volume gerado por esse quadrado girado em torno do eixo x, menos o que eu não quero, que é esse triângulo aqui girado em torno do eixo x. Repara, se eu pego esse quadrado e tiro esse triângulo aqui daqui de dentro desse quadrado, sobra a região que eu quero girar. Tá certo? Então, é isso que eu tenho que fazer. Tenho que fazer em 2 etapas.
essa parte daqui, da curva mais distante até o eixo, que é y igual a 1, a integral de 1, menos o que eu não quero, a parte que eu quero eliminar, que é tudo da função verde até o eixo, menos x mais 1 até o eixo de rotação. Então, essa diferença é o que eu quero calcular. Então, fazendo as contas, o VR1 menos o VR2 da região R1 e R2 que eu acabei de mostrar, é a integral de 1 ao quadrado dx menos pi integral de 0 a 1 de menos x mais 1 ao quadrado dx. Essa integral aqui, a gente já calculou na aula anterior. É exatamente o volume do cone da aula anterior, né? Que deu π sobre 3. A integral de 1, de π vezes a integral de 1, né? Ao quadrado dx dá π. Só fazer as contas. Então, π menos π sobre 3 dá 2π sobre 3. Esse é o volume final. Essa é a resposta do problema. Tá? Então, vamos observar geometricamente. Qual é o sólido que eu obtenho quando eu giro esse quadrado em torno do eixo x? E qual é o sólido que eu obtenho ao girar esse triângulo em torno do eixo x? Bom, o quadrado gera um cilindro e o triângulo gera um cone. Aliás, esse triângulo aqui, o cone aqui já apareceu na aula anterior, né? Então, se eu tiro esse cone de dentro desse cilindro, eu obtenho o sólido de revolução que eu quero, que foi dado no enunciado do problema, que é esse aqui. É esse sólido. Repara, vou girar essa região aqui que foi dada no problema em torno do eixo x. É um sólido que é exatamente o sólido obtido quando eu tiro um cone de dentro de um cilindro. Tá certo? Então, o problema está resolvido. Deu 2π sobre 3 e eu tive que fazer em duas etapas. Certo? Duas integrais. Porque essa região tem um vão entre a região e o eixo. Não é colada no eixo. Então, não posso fazer como integral só. Tá certo? Esse exemplo é muito importante. Muito importante compreender. Agora, mais um detalhe sobre esse exemplo que eu quero mencionar brevemente. Para os olhos mais atentos, observa só. Essa aqui é a região da aula 1, do exemplo 1, que a gente viu na aula anterior. E esse aqui é o exemplo que a gente está vendo agora. Os dois são triângulos congruentes. A base, eles são triângulos retângulos com base e altura 1. Base e altura 1. Os dois. Mesma área. Eles têm a mesma área. E os dois são girados em torno do eixo x. Só que a área o volume do sólido obtido quando eu giro esse deu π sobre 3. E o volume do sólido obtido quando eu giro esse aqui, então do x, deu 2π sobre 3. Não só deu diferente, mas deu o dobro do anterior. Como pode? Se eu tenho a mesma área girada em torno do eixo x. Então, essa é uma intuição que vocês têm que ganhar. Tudo depende da distância do centro de gravidade até o eixo de rotação. É claro que você não é obrigado a saber onde fica o centro de gravidade, mas você é obrigado a saber que a posição, quando muda, pode mudar o volume. O centro de gravidade desse triângulo está aqui. A distância do centro de gravidade até o eixo é essa. A distância do centro de gravidade desse aqui até o eixo é maior, por isso o volume desse aqui é maior quando eu giro. Essa é a intuição que vocês têm que ter. Que a posição da área, mesmo que a área seja a mesma, se tiver uma posição diferente, pode mudar o volume. Certo? Então tem que fazer os cálculos direitinho, não pode simplesmente supor que é a mesma coisa. Tem que fazer as contas até o fim. Certo? Só queria relembrar, ressaltar, né, essa situação que muitas vezes é contraintuitiva. E, na verdade, a gente consegue entender. Faz todo sentido. Vamos pensar num sólido de revolução tradicional. Por exemplo, uma boia. Uma boia é um sólido de revolução. É só eu pegar um círculo e girar em torno de um eixo que eu gero uma boia, né? Mais rigorosamente um toro. Mas para a gente entender melhor, vamos pensar numa boia. Bom, uma boia com um raio, a distância até o eixo igual a 10 centímetros, uma boia de criança, você vai encher uma certa quantidade de ar. Mas uma boia com a mesma grossura, um círculo que gera boia com a mesma grossura da anterior, só que para um adulto bem grande,
você vai precisar encher muito mais. O volume vai ser muito maior. As duas são geradas pelo mesmo círculo, com a mesma área. Mas se uma é mais larga que a outra, né, o raio, a distância do círculo até o eixo de rotação é maior na outra boia, na boia maior, o volume de ar que você vai precisar para enchê-la é maior. É intuitivo, né? Então temos que ganhar essa intuição. Bom, esse exemplo a gente já esgotou. Vamos a mais um exemplo, que é o cálculo do volume da esfera de raio R. Bom, é só uma verificação, porque a gente já conhece o volume da esfera de raio R, lá da geometria. Qual é o volume da esfera de raio R? 4/3 de πr3. Lá da geometria do ensino médio a gente já viu isso. Vamos tentar chegar a essa fórmula? Primeiro vamos pensar numa região que a gente gira para obter a esfera, certo? A gente pensa logo num círculo. Eu só preciso de metade do círculo. Se eu giro a metade, essa região aqui, em torno do eixo X, a metade do círculo, eu já gero a esfera, né? Basta eu girar essa região. A região que ela vai varrer vai ser exatamente a região da esfera cheia. Só uma coisa, eu vou precisar, para substituir na integral, da fórmula do círculo de raio R. E nesse caso, centro na origem. Eu coloquei o centro na origem para simplificar, obviamente. A gente ainda vai ver essa fórmula em detalhes mais para frente. Mas agora eu vou relembrar que o círculo de centro x0, y0 e raio R tem essa fórmula, x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Essa é a equação do círculo de centro x0, y0 e raio R. Como o nosso círculo tem centro na origem, ou seja, no 0, 0, é só substituir x0 por 0, y0 por 0, ou seja, a nossa fórmula do nosso círculo de raio R é essa. Ele é centrado na origem. Para substituir na integral, eu preciso isolar o y. Então, vamos isolar o y. Passei o x para o lado de lá, ficou menos x, e o y aqui. E tenho que tirar esse quadrado também para isolar o y. Quando eu tiro a raiz, eu fico com mais ou menos raiz, né? Para isolar, para tirar esse quadrado aqui, eu preciso de mais ou menos raiz do que está aqui. Então, esse aqui é o que eu obtenho quando eu tento isolar o y. E o que isso significa? É importante a gente entender isso. Por que fica y igual a mais ou menos raiz? Porque uma função, lembra lá do ensino médio daquela regrinha que quando eu traço uma reta vertical, se eu corto em mais de um ponto do meu esboço, eu não tenho uma função. A função não permite que, ao traçar uma reta vertical, eu corte em mais de um ponto. Exatamente, a circunferência não é um gráfico de função. O que então significa, quando eu isolo y, aquele mais ou menos? Significa que eu tenho duas funções. Uma é essa daqui verde, que é y igual a mais raiz de R2 menos x2, e essa aqui vermelha de baixo, y igual a menos raiz de R2 menos x2. Eu só preciso de uma, só preciso dessa aqui de cima, mais raiz de R2 menos x2. E eu vou fazer algo mais. Para simplificar ainda mais a minha conta, eu só vou girar essa metade aqui. Pela simetria do problema, se eu giro em torno do eixo x essa parte aqui, eu gero a metade de uma esfera. Se eu girar isso aqui em torno do eixo x, eu gero uma semi-esfera, com a metade do volume que eu quero. Então, para gerar o volume verdadeiro, é só multiplicar isso aqui por 2. Certo? Então, eu vou pegar essa região, vou girar em torno do eixo x e vou multiplicar por 2. Vai gerar o volume da esfera inteira, completa. Certo? Vamos fazer essa conta. O volume é 2. Esse cara aqui não é da fórmula. Eu estou multiplicando por 2 porque eu quero 2 vezes a semi-esfera. Certo? Π integral de 0 a r de raiz de R2 menos x2 ao quadrado. Repara, estou pegando essa função aqui, raiz de R2 menos x2, e substituindo na minha fórmula.
Essa raiz vai ao quadrado, então vai sumir. De 0 a R, porque a região está entre 0 e R. Certo? Repara que eu poderia pegar de menos R a R se eu pegasse tudo isso, mas simplifica se eu pegar de 0 a R. Esse zero aqui vai me ajudar bastante nas contas. Então, 2 vezes esse volume aqui vai me gerar a esfera. Esse volume aqui é π integral de 0 a R. Essa raiz aqui sumiu com o quadrado, então ficou R2 menos X2. Esse R é um número, que eu não quis dizer quem é um raio, mas é um número. Então, a integral de R2 é R2x. A integral de 2 não é 2x? Então, a integral de R2, que é um número, é R2x. A integral de x2 é x3 sobre 3. Os limites de integração são 0 e R. Então, vamos substituir o R no lugar do x, vai ficar R2 vezes R, R3. R3 sobre 3, eu escrevi aqui. Substituindo o zero, vai ficar 0 aqui e 0 aqui. Vai dar tudo 0 aqui. R3 menos R3 sobre 3 vai dar 2/3 de R3. Multiplicado pelos 2π, 2π vezes 2, 4π, sobre 3 vezes R3, ou seja, 4/3 de πr3. Exatamente o volume da esfera obtido lá na geometria. Certo? Bom, então a gente fica por aqui com esses 2 exemplos muito importantes. E na próxima a gente traz mais alguns exemplos para conseguir entender bem a ideia da fórmula do volume de sólido de evolução. Tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.